Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Literário. Toda quarta-feira nós estamos aqui fazendo lives com escritores, com pessoas, convidados especiais para falar sobre o quê? Sobre escrever livros. E você, o que você fez no ano de 2022? Você já escreveu o seu livro? Você já organizou o seu livro? Na live de hoje nós teremos uma convidada muito especial, uma convidada, uma grande amiga que eu conheci numa das mentorias que a gente fez no ano passado. E esse ano a gente fez um projeto muito bacana, um projeto no qual tanto eu quanto ela, que já organizamos livros, nos unimos forças para quê? Para fazer que um projeto com 20 e poucos escritores, ou 15 escritores, não, 15 escritores, que nunca escreveram seus livros, fizessem parte de contarem as histórias da sua vida. Já já eu vou chamar ela aqui, tá? E para ser muito rápido no meu diálogo aqui, antes de chamar a Eliselma, eu queria só comentar o seguinte. Durante o ano de 2022, eu aprendi muito sobre escrever livros, aprendi muito sobre organizar livros, aprendi muito sobre deixar de procrastinar e começar a colocar tudo que você se propõe a fazer em prática. Esquecer a procrastinação, começar a falar de coisas que realmente interessam. Por quê? Porque não faz mais sentido você estar aqui com tanto conhecimento nesse plano, não faz mais sentido você ser obra e sabedoria do Senhor e estar aqui não disseminando, não sendo mensageiro da palavra. E é por isso que nós estamos aqui todas as quartas-feiras. O meu movimento se chama Ativando Escritores. Se queima em seu coração escrever um livro, se queima em seu coração participar da organização de um livro, chama a Eliselma aí que você vai entender um pouquinho mais, tá? Entra no meu perfil ali, no link da bio e acha lá, Movimento Ativando Escritores. Entra no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque dentro desse grupo de WhatsApp, em janeiro nós vamos fazer uma seleção de novos escritores para o novo livro. Pra vocês terem uma ideia, aqui atrás nós temos alguns livros. Temos ali o Além das Conexões, Vivendo o Meu Propósito, do CLT ao MKT, O que a Vida Quer da Gente é Coragem, Cartas para a Posteridade, e assim vai. Foram 10 livros organizados até então, falta um pouco mais de, menos de 10 dias, aí, ou 10 dias para acabar o ano, e nós estamos aí a todo vapor para entregar 2 livros e fechar o ano de 2022 com 12 livros escritos. Então, se faz sentido para você escrever, se faz sentido você contar a sua própria história, chama a Eliselma que vai dar tudo certo, tá bom? Vou chamar a minha amiga Eliselma aqui pra gente conversar. Eu chamava ela antes de Ediselma e ela nunca me corrigiu. E eu, até o momento que eu descobri que o nome dela não era Ediselma, e sim Eliselma. Eliselma, tô te chamando aqui pra nossa live. Deixa eu ver aqui onde você tá. Enquanto eu chamo a Eliselma, pessoal, essa live não faz sentido a gente estar aqui somente consumindo sem compartilhar esse conteúdo. Enquanto a Eliselma não chega aqui, já te convidei, Eliselma. Vou chamar mais algumas pessoas aqui. Vamos botar todo mundo para dentro dessa live aqui, porque não faz sentido não estar aqui compartilhando e buscando conhecimento com essas pessoas todas, tá bom? Olá, Eliselma, tudo bem? Olá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha câmera, que agora você entrou e o nosso Instagram ele divide aí. Eliselma, tudo bem? Como é que você tá? Ótima, vocês. Tá. Estamos bem, graças a Deus. A Aline falou que ficou sem som. Você tá me ouvindo bem ou... Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Aline, se você puder falar, se tá me ouvindo, beleza, tá bom? Escrever, aliás, né? Eliselma, vamos começar já com aquela perguntinha básica de todas as lives. Quem é Eliselma? O que faz Eliselma da vida? Da onde... fala e conta um pouquinho mais sobre você aí, quem que é Eliselma, tá bom? Tá. Conseguiu me ouvir, Eliselma? Cortou o teu vídeo? Acho que é o meu aqui, tá? Vai ter hora que ele fica cortando o meu aqui, mas é o meu, não é o seu não. Ele tá dando um problema aqui mesmo pra mim. Uhum. Deixa eu achar um filtro aqui pra todo mundo me ver bonita. Tem filtro aí pra mulher. Tinha que ter uns filtros mais bonitos que os homens, mas tá tudo bem também. Eliselma, não, daí a gente usa
a barba para esconder um pouquinho da feiura, né? A barba deixa um pouquinho escondida. Elisema, conta pra gente quem que é você, de onde você fala e o que você faz para nossa audiência conhecer um pouquinho mais sobre você. Tá. Meu nome é Eliselma, eu faço várias coisas, né? Dentre elas, eu escrevo, sou escritora, eu estou psicanalista, palestrante, estou várias outras. Deu uma cortadinha no teu áudio, Elisema. Estou aí? Fala aí para mim se Voltou agora. voltou. Voltou. Eu vou deixar o móvel também para ver se melhor. Uhum. Eu acho que é com o móvel que tá cortando tua voz, tá? Ainda não. Agora que tu ativou o Voltou. móvel, ele... Agora voltou. Uhum. Eu moro aqui no Espírito Santo, né, em Cariacica, na cidade de Cariacica, e conheci o Jefferson, a gente estava escrevendo nosso primeiro livro quando a gente se conheceu, né, e a gente se juntou, trocou ideia, fez amizade, um ajudou o outro, e depois que a gente escreveu o livro, a gente continua se ajudando, né? Com certeza. É isso aí. É E importante isso ajudando aí, né? outras pessoas, né? Também. Muito, muito interessante isso aí. O mais importante, né, que sozinho a gente até chega lá, mas junto a gente chega mais rápido e muito mais forte, né? Isso Então, aí. a Eliselma eu conheci no encerramento. Aliás, exato um ano atrás nós estávamos no encerramento desse, onde nós nos encontramos e você falou do teu livro, eu falei que eu tinha escrito o meu livro, enfim. 21 de dezembro de 2021, nós estávamos em Porto Feliz, São Paulo, no encerramento dessa mentoria. E hoje a gente está aqui comemorando, né? Com bastante trabalho que a gente realizou, bastante coisas, projetos que a gente realizou ao longo do ano, né? E a nossa live hoje ela vai tratar de um assunto muito legal, um tema muito bacana, como liderar e organizar livros, né? Muita gente fica falando assim, nossa, mas já não basta vocês escreverem livros? Agora vocês querem chamar mais pessoas para escrever livros? É isso aí. A gente quer mostrar para as pessoas que se a gente conseguiu, elas conseguem também, né, Eliciama? Conta um pouquinho dessa experiência aí. Eu sei que você também trabalha bastante aí no Espírito Santo, forte, um movimento de mulheres aí. E conta pra gente aí como é que foi, como é que está sendo essa experiência de liderar grupos de pessoas para escreverem os livros. Então, eu estava em um grupo no WhatsApp, né, com algumas mulheres, e a ideia de escrever o livro junto surgiu lá. Na verdade, eu lancei um desafio para elas escreverem um livro, que eu já tinha escrito o meu. E aí elas ficaram muito apavoradas, né? Eu falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, cada um escreve um capítulo. E aí elas ficaram, deu para respirar, né? Então, algumas estão até aqui na live, a Nete, a Aline, fizeram parte desse livro, né? E muito bem-vindas, meninas. E o interessante foi que ninguém se acha capaz de escrever um livro quando é convidado. A capacidade, as pessoas não conhecem o potencial que elas têm. Né? O potencial não só delas, mas das histórias que elas carregam, que são únicas como elas. E do impacto que isso vai gerar em outras pessoas, né? Então, assim, eu convidei, impulsionei elas a persistirem, a terminar, e no dia do lançamento foi muito top, assim, né? Porque aí todo mundo viu o filho, né? O livro é um filho. Eu falei assim, há um filho de 15 pais. Né? E elas olharam para o livro e choraram, né? A Joana fez a capa do livro, ela chorou muito quando eu lancei lá na plataforma e a gente consegue ver ele em 3D. E aí eu fiz uma chamada de vídeo, chamei quem quisesse ver, né? Para elas verem ali o vídeo. E a Joana chorou, a gente, nossa, todo mundo ficou muito feliz, né? De ver o esforço e que compensa você se autodesafiar e ir até o fim. E mais legal hoje, foi um testemunho hoje de uma médica que trabalha comigo, que comprou o livro. Ela falou assim, Luciana, eu terminei de ler o livro. Que histórias são aquelas, né? E
A última história, né, que foi a que ficou gravada, porque por ser a última, eu acredito, ela falou assim, Uhum. quem é aquele homem daquela última história? Aí eu falei assim, meu irmão. Então, tipo assim, a gente acha que é uma coisa tão longe, né? Não, as pessoas vivem histórias que hoje, no caso, hoje ela contando, é uma ferida que cicatrizou e ela sabe o que que ela usou para cicatrizar essa ferida. E Sim. muitos hoje estão com essa ferida aberta e eu tenho a cura, porque a minha já sarou, eu sei como eu fiz. Então, a gente não deveria de se negar de ajudar o outro, né? Esse grupo de mulheres que eu tinha não tinha nada a ver com livro, é um grupo onde eu dava mentoria na minha área, né, de desenvolvimento de pessoas, da parte emocional, e o nosso criador, ele que sabe de todas as coisas, ele entrou no meio da conversa e ele falou assim, a tarefa, sempre eu deixava uma tarefa, e nesse dia eu anotei, eu conversando com elas, veio e eu anotei no cantinho. Quando foi terminando, aí eu falei, a tarefa de hoje vai ser escrever um livro. Aí pronto, eu tô doida. É Mas isso deu aí. tudo certo. Algumas pessoas não eram do grupo, né? Eu convidei de fora, porque eram poucas pessoas no grupo. Algumas do grupo começaram e não terminaram. Outras pessoas, 3 pessoas, são de fora do Brasil, né? Uma da Suíça, uma de Londres e outra da Espanha. Uhum. E são pessoas que eu já tinha tido contato, que eu já tinha cuidado delas, ajudado elas em algum momento. Eu convidei e todo mundo que se propôs, se esforçou e persistiu, viu o filho materializado. Começou aqui. E hoje a gente tem ele, ó. Deixa eu mostrar. Mostra, mostra. Eu quero adquirir esses exemplares. Esse é o meu primeiro Aham. e esse é o filho de 15 pais. Filhos de 15 pais. Então, Muito legal. para mim foi muito top. E aí, em algum momento, gente, eu convidei meu amigo Jefferson, né? Porque eu falei, socorro! Não vou saber fazer esse negócio aqui, é muito detalhe, é muito. Já sei, vou chamar meu amigo que já fez vários com outras pessoas. E aí ele entrou, a gente fez live, a gente fez uma reunião, né, no Zoom, para todo mundo tirar dúvida, e ele sempre foi muito disposto a dividir informação, a apoiar a gente. E gratidão, Jefferson, por isso. É muito legal a gente ver quando a gente está ajudando pessoas, né? Porque é muito fácil dizer que ajuda pessoas entregando, dando dinheiro, entregando cesta básica, mas sentir na pele, no coração, na alma, quando você vê vidas sendo transformadas, e muito mais do que transformadas, sendo curadas, né? Cada capítulo que você lê, cada pessoa que vence o medo da capacidade de não saber escrever um capítulo, não tem preço que pague, sabe? Eu tava fazendo uma reflexão e eu queria, nesse dia 21 de dezembro, fazer uma retrospectiva de quanto que 2022 foi bom para mim e quanto que eu tenho que ser grato ao ano de 2022 e principalmente aquele carinha lá de cima, né, que a gente conversa todos os dias, Sim. porque há exatos um ano, como a gente muito bem falou agora há pouco, você tinha terminado teu livro solo e eu tinha terminado meu livro solo, esse amarelinho aqui, ó, do CLT ao MKT. E eu paro para olhar assim, e às vezes eu não acredito, porque eu olho assim, cara, são 10 livros, são 110 pessoas transformadas, sabe? E daí você olha assim, como assim, né? Desses 10 livros, obviamente, 3 são solos meus e 7 são com essas 110 pessoas, né? E aí eu penso assim, por quê? Por que tudo isso, né? E por que a gente está entrando nessa missão, tem esse propósito de ajudar as pessoas? Porque justamente não faz mais sentido. A gente escreveu os nossos livros e ser egoísta de não compartilhar com essas pessoas que têm tantas histórias melhores que as nossas e que vão ajudar e transformar, curar vidas, outras vidas, sabe? E antes de mais nada, são 3 pilares que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo nas minhas lives. É um processo de autocura, como você falou,
eu tenho a minha cura, então por que que eu não vou compartilhar com outras pessoas para elas serem curadas? Quando você escreve seu capítulo do livro, você até pode pensar assim, cara, eu já passei, já me desafiei de alguma coisa, já passei por um momento muito difícil da minha vida, por um processo de depressão, seja lá qual for o motivo, e hoje eu estou aqui para contar a minha história. Por que não eternizar no livro? Num capítulo de um livro? Muitas pessoas querem fazer palestras, mas o livro ele vai ficar para o futuro. É você deixando um legado para as futuras gerações. É você não estando mais aqui de 40, 50, 60, 70 anos e você está ajudando, mesmo não estando mais aqui, pessoas a serem curadas. E por fim, transformar as pessoas, né, que hoje estão com a gente aqui, que precisam ler. Quantas histórias que a gente escreveu, quantas pessoas escreveram um capítulo e recebem feedbacks assim, rapaz do céu, Eliselma, li o capítulo da NET aqui e exatamente o que eu passo. E eu não estou mais sozinha. A NET já passou, tantos já passaram, a Eliselma, o Jefferson, tantas pessoas passaram por aquilo e eu já não me sinto mais sozinho. Eu me sinto capaz de passar por essa experiência porque eu tenho com quem contar. E uma coisa que a gente tem feito nesses projetos e organização de livros é o quê? Deixar o contato com o escritor. Quando você adquire um exemplar desse, você tem lá o WhatsApp ou o Instagram do escritor, aonde você vai poder, no final de ler a história, contactar esse escritor. E essas pessoas, além de elas terem escrito esse livro, elas vão estar ali dispostas para te ajudar. Olha a grandeza e a nobreza que tem a organização desse tipo de livro, sabe? Porque são pessoas que estão ali, descobriram a cura, deixaram legados e estão dispostas a transformar e curar vidas. Sim. Entendeu? É muito. Eu estava vendo um vídeo outro dia, não sei se você conhece, chama do Jesus Cop, o pessoal do Jesus Cop. E aí ele contando sobre a ocitocina, ele estava contando, né? Que quando a gente faz um ato de serviço desinteressado, nós produzimos uma descarga de ocitocina em nós, que é o hormônio antigamente conhecido como hormônio do amor, né? Que era um hormônio que até então se achava que era produzido só quando a mulher tinha o bebê. Então, por isso, ela tinha tanta dor, mas ela apaixonava quando ela via criança. Mais um pouco à frente, falaram que era quando ela amamentava. E hoje já se sabe, já se tem estudo que confirma que é quando você faz um ato de serviço. Sem interesse, você produz a ocitocina em você. O que está recebendo esse ato de serviço produz a ocitocina e quem está assistindo também tem uma descarga disso. Então, olha a importância que tem de você impactar, ajudar alguém de alguma forma e sem interesse. E aí ele contou uma história, né? Ele falou que ele estava num bar, o rapaz que... Ele contando uma história de alguém, eu não lembro agora quem era, um cantor. Ele estava como se fosse um café, tomando um café, e entrou 3 mulheres, assim, umas mulheres já de uma certa idade, e ele olhou e falou que ele sentiu uma vontade muito grande, ele sentiu saudade da mãe, que ele tinha perdido já tinha uns 10 anos. E aí ele falou assim, puxa, queria tanto tomar um café com a minha mãe. Elas tinham mais ou menos a idade que a mãe tinha quando faleceu, né? E aí a voz falou para ele, a voz, nós sabemos quem é, né? Falou para ele assim, vai lá, paga um café para elas. Sua mãe não está aqui, mas elas estão. Aí ele foi até, relutou um pouquinho, vergonha, né? Que a gente sempre tem. Foi até a mesa e falou assim, olha, vocês me desculpem eu interromper aqui vocês, mas eu tô com muita saudade da minha mãe, ela faleceu algum tempo atrás. Eu poderia pagar um café para vocês? Eu queria tanto tomar um café com ela, eu queria só pagar um café para vocês. Aí uma delas levantou da mesa, deu a volta, foi perto dele e falou assim, o meu filho, eu perdi meu filho tem 1 semana, e ele tinha exatamente a sua idade. E aí eles se abraçaram, né, tipo, ele recebeu ocitocina, ela recebeu, os que estavam ali ao redor, o pessoal que estava atendendo. Então,
é contagiante aquilo que vem do Criador para nós, né? E se ele fez isso para ser compartilhado, por que segurar só para mim? Porque, igual o Jefferson falou, às vezes você tem uma história melhor que a minha. Eu nem julgo ser melhor, eu julgo ser... Nossas histórias são únicas, elas são diferentes umas das outras. Então, não tem nem como comparar. É como se cada história fosse um remédio único. Só existe aquele remédio, aquela dose para aquela dor. Ninguém tem igual. Ah, mas o Uma outro passa pílula, né? mesmo que você. Tá, ele passa. Mas a forma como ele age diante da situação é diferente. Não é igual a você. Às vezes ele nem sabe como agir. Quando ele lê a sua história, quando ele olha para o seu testemunho, para a sua vida, ele fala, nossa, fulano passou por isso. Eu quero saber como é que ele fez, né? E a gente está falando aqui de livro, mas a nossa vida, ela também é cura para outras pessoas, né? O seu Perfeito. resultado, aquilo que você gera na sua vida de resultado, né? De você não desistir, de você sempre estar buscando, você sempre estar ajudando o próximo. Seu testemunho de vida também impacta outras pessoas. Então, que a gente não se recuse a compartilhar, a crescer, né? A crescer, cresça. Cresça, haja, faça coisas que você vai obter resultados. Se você não está tendo hoje, não consegue sozinho, seja humilde, peça ajuda. Né? Ah, eu queria Perfeito. tanto escrever um livro, não consigo. Procura o Jefferson, me procure que a gente está aqui pronto para servir. Né? Uhum. Mas minha história ela é muito feia, minha história nada a ver, a minha história não é você. Não se trata só de você, se trata de nós, de todos. Então, não é a história, ela pode ter acontecido na sua vida, mas ela impacta outra vida. Com certeza. É muito interessante essa questão toda, né, Elisselma, porque eu jamais imaginei que há um ano atrás estar aqui hoje contando todo esse processo de transformação, tantas vidas foram transformadas em 2022, 110 pessoas que escreveram livros, se dispuseram a escrever livros e tem tantas pessoas que ainda podem fazer. Mas eu jamais imaginava tudo isso daí. Mas por quê? Porque a gente também não se aquietou e não se acovardou. Não sei se a palavra acovardar é a palavra certa, mas os inquietos, o mundo precisa de mais inquietos, porque os inquietos eles estão sempre buscando algumas coisas novas. Estão sempre querendo ajudar, estão sempre querendo transformar, estão sempre querendo melhorar as coisas que já existem. E quando a gente fala disso, não faz mais sentido, né? A gente está aqui parado, olhando, vendo as coisas acontecerem e não fazerem. E uma coisa que é legal, assim, eu não sei se você vive, com a experiência de ter organizado o livro Rompendo Fronteiras, se você passou por essa experiência, as pessoas falaram assim, nossa, mas se não fosse a Eliselma, eu jamais tinha escrito esse livro. E elas não se dão conta que a gente não fez nada. A gente só foi o que? O mensageiro de dizer assim, você tem que escrever o seu livro. Se você precisar de mim, você vem e me procura. Porque aqui ninguém fica para trás. Aqui, se você, enquanto você estiver segurando na mesma corda que eu estiver segurando, você vai fazer. Aqui ninguém desiste. Quem desiste é você. Quem solta a corda é você. E quando você chega numa experiência, que nem você falou, de um lançamento de um livro, tu vê as pessoas se emocionando, vendo o filho, né? O desejo de fazer, até vou ser um pouquinho ousado nas palavras que eu vou fazer assim, né? Não, por que eu vou falar que é ousado? Porque as mulheres têm a experiência de passar pelo parto e sabem o quão grande é o amor de um filho quando ele nasce. Os homens, eles podem... É pequena comparado ao nascimento de um filho, mas podem passar por uma experiência muito parecida com essa. Quando eu recebi esse livro aqui, ó, do CLT ao MKT, no início de janeiro desse ano, que foi meu primeiro livro, que veio, chegou em casa, que eu peguei, eu senti um orgulho tão grande de mim, e eu me emocionei. Assim como tantas pessoas se emocionam quando pegam um livro na mão e dizem assim, cara, esse aqui é fruto do meu conhecimento, esse aqui é fruto do meu sacrifício, do meu suor, de tantas horas que eu dediquei para fazer isso aqui acontecer, sabe? Então,
é uma experiência ímpar. Cada livro que você passa, você vai conhecer pessoas novas, você vai ter experiências novas. E assim, uma coisa que eu vejo assim, Eliselma, é que as pessoas elas pensam que é a gente que escreve livros para elas. Até assim, ó, das 110 pessoas, tantos casos passaram. Um dos casos que mais me gravou, ficou gravado na memória, que vai levar, que assim, eu vou levar isso para a vida toda, foi de uma pessoa que falou assim: Jefferson, eu tentei escrever eu entrei em 3 vezes, em 3 livros teus, dos 7, e eu não escrevi, e sempre falava fora. E ele disse assim: fica tranquila, não é o momento de você estar nesse livro. O momento que for certo, você vai estar e vai conseguir transformar isso aqui. Você falou que no livro tinha algumas pessoas que foram desistindo pelo caminho. Talvez porque não era o momento, não era a prioridade dela naquele jeito. Naquele livro está tudo bem, certo? Só que daí ela passou e no terceiro livro falou assim: não, agora eu vou escrever esse capítulo porque tu me desafiou 3 vezes e em 2 vezes eu corri. Nesse eu não vou correr. E para mim não correr, sabe o que eu vou fazer? Vou convidar minhas amigas para participar desse livro. E sabe o que aconteceu? Ela se lascou, no bom sentido, porque as amigas escreveram e ela estava pensando em desistir. E ela disse assim: caraca, eu disse que eu não ia desistir desse livro, estou pensando em desistir e agora me lasquei, porque eu convidei as minhas amigas para escreverem um livro junto comigo e agora eu não vou escrever. Tem uma coisa que é muito legal, a gente é desafiado por outras pessoas. Se a Edselma conseguiu escrever um livro, por que que eu não consigo? Se a NET conseguiu, se a Luzia conseguiu, tantas outras pessoas conseguiram, por que que eu não consigo? Peraí, o que está de errado comigo? Eu consigo sim. E quando você fala eu consigo, você está colocando palavras de afirmação e dizendo para o teu cérebro que tem preguiça de pensar que quem manda no teu corpo é você, não é ele, sabe? Então, assim, hoje de manhã eu estava correndo, sabe, Eliselma, e eu corro sempre 10 quilômetros. Hoje de manhã eu sempre corro cedo, 5, 6 horas da manhã, agora porque amanhece cedo, por causa do calor. E hoje eu deixei para correr às 7 horas da manhã, 7h30. No final, o 8º quilômetro, eu estava com o sol escaldante na cabeça e dizendo assim, o cérebro dizendo assim: Gerson, para, o corpo não vai aguentar. E o corpo estava exausto, assim, porque tava quente e assim, até tá difícil de respirar. Aí eu olhei e pensei assim: não, peraí. Se o meu corpo está cansado, o que que ele precisa? Ele não precisa de descanso. Ele precisa que eu diminua a velocidade para que eu consiga chegar lá. E olha o que eu entendi aqui, e que é a correlação que eu quero trazer para vocês nessa coisa. Por que que muitas vezes você começa algo e não termina? Porque você quer terminar na velocidade que começou e você no meio do caminho você está cansado. Só que ao invés de você descansar, você diminui a velocidade. Não muda a direção, porque se você mudar a direção, é muito engraçado porque assim, você está num barco. Se você for navegar com esse barco durante milhares, centenas de milhares de quilômetros, desviando 1 milímetro, 1 centímetro desse barco, lá na frente ele não vai chegar no ponto aqui. Ele vai chegar, tipo, quilômetros, centenas de quilômetros de onde você deveria chegar por causa de 1 centímetro aqui atrás. E o que eu entendi depois disso aqui? Que a gente tem que colocar os projetos em práticas, que a gente tem que vir falar, a gente tem que transformar a vida das pessoas, só que a gente também é ser humano, a gente também se sente cansado, a gente se sente exausto. Só que a gente não vai parar. A gente vai diminuir a velocidade, mas não vai mudar a direção. O foco está aqui. Diminua a velocidade. Eu terminei a corrida que normalmente eu faço 10 quilômetros em 57, 55, 56 minutos, em 58 minutos, 2 minutos depois. E eu diminuí a velocidade, mas foram só 2 minutos. E quantos projetos que a gente começa e não termina porque a gente quer terminar logo e nessa ânsia de querer terminar logo a gente não termina por causa do cansaço. Bate o cansaço, bate o desânimo e você vai embora e larga o projeto, sabe? Verdade. Então, E o que eu aprendi com a sua fala aí foi também que enquanto você está falando, eu tô aqui pensando, né? Para a gente chegar no descansar, eu não preciso parar. Quando eu diminuo a velocidade, eu consigo descansar.
Só que eu consigo chegar lá. Quando Sim. eu paro, eu descanso, mas eu não chego. Bloqueei o caminho. Não tem como continuar, não tem como alcançar o que eu comecei, né? Sim. Então, lá na Isso. sua corrida, você podia ter parado. Só que cada um ânimo para continuar depois, não ia ter. Então, você só diminuiu e continuou, né? Então, quando a gente. É exatamente isso, quando a gente cansar, que a gente não pare. A gente respeite o nosso limite, né? A gente não tem que Uhum. se autoviolar, não se comparar nunca com o outro, porque cada um faz do seu jeito, nós somos únicos, cada um aprende do jeito que é dele, no tempo dele, Perfeito. ele chega lá na hora dele e você também. Então, nunca ficar se comparando com, o outro já fez tantas coisas, o outro conseguiu, eu não consigo, entregou no prazo, eu não entreguei. Não existe isso. Cada um tem o seu tempo. A gente só Perfeito. precisa bolar estratégias para a gente andar do nosso jeito, no nosso ritmo, da forma que eu consiga, mesmo devagar, não parar e alcançar aquilo que eu me propus, né? Perfeito. Então, isso é muito interessante em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, as pessoas que eu acompanho, que eu faço mentorias, tratamentos, quais delas conseguem alcançar respostas, conseguem ter resultado? Só aquelas que executam as tarefas. As que não executam, elas não saem do lugar. E aí, não adianta você insistir com o outro se ele não quer. Por quê? Porque você vai gastar a sua energia e ele não. Porque ele não quer. Uhum. Uhum. Então, é o que o Jefferson falou. Solta a corda. É ele que vai soltar a corda. Quando ele não avança, quando ele para descansar, é ele que soltou a corda. Nós estamos Perfeito. na corda ali. A gente continua. Com quem quiser, com quem estiver agarrado na corda. E os que soltaram? Eles fizeram a escolha, livre-arbítrio. Eles escolheram ficar para trás. E está tudo certo. Em algum outro momento, eles vão pegar na nossa corda ou na corda de alguém e vai ser no tempo deles. E está tudo E tá, bem. e tá tudo bem. Nessa mentoria que a gente participou, né? Agora você me fez lembrar do primeiro dia de aula dessa mentoria que a gente participou, que foi justamente isso daí. Se você tiver cansado de correr antes, se você não conseguir andar, se rasteje. Né? Como é que é? Vem de joelho. Se você não conseguir vir de joelho, se rasteja. E se você não conseguir se rastejar, e mesmo assim você quiser, procure alguém que alguém vai te colocar no ombro e vai trazer junto. Só que você precisa saber onde você quer chegar. Se você não Exato. souber chegar, de que adianta chegar para a Eliselma e dizer assim: Eliselma, eu estou cansado, eu não consigo mais nem me rastejar. Me leva no teu ombro? Levo. Para onde você quer chegar? Ah, eu não sei. Cara, eu vou gastar a energia da Eliselma sem necessidade? Então, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho basta e qualquer pessoa pode te levar para qualquer lugar. Porque se você não sabe para onde, quem é você, na sua essência, e para onde você quer chegar, aonde você quer chegar, não adianta. E quando a gente traz as pessoas para a organização de livro, né, ele se ama. Uma coisa que é muito bacana é que muitas pessoas elas entram porque elas querem estar no movimento. Mas estar efetivamente em movimento, dentro do movimento, é para poucas pessoas. E daí é uma Verdade. coisa muito doida, porque assim, como assim no movimento em movimento? Eu já estou dentro do movimento, por que eu tenho que estar em movimento? É que pessoas que querem estar no movimento, elas vêm e dizem assim, eu sou amigo da Licelma, participo da mentoria dela, mas não faço tarefa. Sou a pessoa, esse sou eu dentro do movimento. Agora, quando eu sou a pessoa que participa da mentoria da Licelma, faço as tarefas e ainda ajudo os colegas, ou ajudo as outras pessoas, cara, para que melhor do que isso, sabe? E eu sempre costumo dizer que um maratonista ele só fecha uma maratona se ele der o primeiro passo. E o segundo, e o terceiro, e o quarto. Ninguém começa uma maratona lá no final. Ele tem que dar o primeiro passo aqui no começo. E olha só que ensinamento importante aqui. Um maratonista ele sabe respeitar o seu limite. O
objetivo dele é o quê? Chegar no final da maratona. Se ele chegar em 3 horas, em 1h45, 1h40, que é... Eu não sei mais quanto que é o tempo 2 horas, que acho que é o tempo da maratona mundial, é o recorde mundial, 2 horas em 1. Se chegar em 2 horas em 1 ou chegar em 5 horas, qual é a diferença? Se o desafio era meu e não do cara que ganhou. O objetivo dele era ganhar a maratona, o meu era completar. Então, cada um no seu tempo chega no seu objetivo. Quando você está participando de um livro, se você já participou de algum livro meu e não conseguiu terminar, se você participou de um livro da Eliseu e não conseguiu terminar, talvez você esteve nesse caminho e desistiu porque soltou a corda. Talvez você queira voltar e a oportunidade de voltar é agora, conversando comigo, com a Eliseu. Vamos para frente, 2023 está aí e temos que fazer acontecer. E uma coisa que é legal de liderar grupos como esse, Eliseu, eu gostaria que tu falasse. A gente já cria grupos de WhatsApp, né? Então, o grupo do livro X tem as pessoas do grupo lá. E isso faz com que a gente entenda que a gente não está escrevendo sozinho. Escrever o livro sozinho ele é mais desafiador, certo? Sim. Agora, quando você está junto com outras pessoas, o que acontece? Se eu não sei como, eu tenho quem? Então, eu tenho alguém que eu identifico que vai me ajudar a escrever. Se eu sei como e sei o porquê eu tenho que escrever e falta motivação, o quem novamente vai te fazer. Porque se eu tiver no mesmo grupo de um livro com a Eliselma e eu tiver desmotivado e a Eliselma entregar, o que vai acontecer? Opa, a Eliselma entregou. E eu não vou ficar de fora dessa. Isso que é o legal de organizar livros em grupos. Porque você não escreve sozinho. Você acha que escreve sozinho o seu capítulo, mas você está escrevendo com um grupo de mais pessoas. E que a cada pessoa que entrega, você fica se desafiando mais e mais e mais para entregar esse livro, entendeu? E como você falou aí, muito bem colocado, né, Eliselma? As pessoas que não se sentem no movimento que elas fazem, soltam a corda. Quem está em movimento? As pessoas que concluíram o livro. Quem estava no movimento, naturalmente, elas vão buscando outros caminhos, vão buscando outras pessoas. Elas soltam a corda e daqui a pouquinho seguram a corda de outras pessoas. E isso que tem que deixar muito bem claro para as pessoas. Que não é para todo mundo e jamais será. Tudo no seu tempo. Não é que não é para todo mundo. Não é para todo mundo nesse momento. Na verdade. É só para quem quer, não é para todos. E também assim, talvez não seja para essa pessoa nesse momento, num outro momento está tudo bem. E a gente também não tem que sofrer porque alguém saiu ou porque alguém deixou de participar. Eu queria que tu contasse assim, um pouquinho mais essa experiência da organização do teu livro. Se vocês fizeram alguma organização, se houve ajuda durante o processo de escrita do livro no grupo de WhatsApp, se vocês se reuniram algumas vezes, porque eu sei que tem pessoas da mesma cidade que você aí para fazer, escrever no livro, no caso, né? Sim. Conta um pouquinho mais para a gente como é que foi esse processo durante o processo de escrita. Então, eu passei para as pessoas como seria, né? Seria um livro que falasse sobre desafios que elas não tinham vivido, né, para transmitir essa mensagem para outras pessoas. E cada um escreveu o seu capítulo. Eles não chegaram a se falar entre eles, pelo que eu percebi. Todo desafio que chegava, eles traziam para mim. Entendi. E aí, para mim, se tornou mais desafiador, porque eu era um ponto onde todo mundo se ligava a mim, né? Eu tive que estipular prazos, porque como eu fiz a revisão de todos os capítulos, acabou que eu tinha que colocar um prazo para que se cumprisse. E no dia que eu lancei o desafio, eu já lancei a data que ia ser lançado. Falei, ó, dia 29 de outubro, esse livro vai estar pronto, nós vamos lançar ele. E aí o desespero aumentou. Botou data, o desespero aumenta, né? Normal. E aí eu comecei a convidar outras pessoas. O capítulo do meu irmão, por exemplo, esse último capítulo, eu fui passar um feriado na casa dele, só que eu já tinha futucado ele para escrever um livro sobre a vida dele, né? E ele tinha começado. Tinha lá um capítulo que ele tinha escrito. Eu falei, William, eu estou escrevendo um livro e tal, e falei, né, expliquei. Cadê aquele livro que você começou? Aí ele falou assim, tá guardado aí. Falei, então, deixa eu ver.
Aí eu olhei, dei uma lida, eu É. falei assim, você topa entrar nesse livro aí? Aí isso aqui que você escreveu dá um capítulo. Aí Aham. ele falou assim, ah, então eu topo, coloca aí. Aí eu só fiz a correção e joguei lá dentro. Então, cada pessoa teve uma história, né? A Aline, que entrou aqui com a gente, a Aline, eu falei Ficou mudo. Ficou sem áudio. Não. voltou agora. Agora voltou. Voltou, voltou. Agora sim. Uhum. E aí, no horário de almoço, eu falei para ela sobre esse livro e tal, só que já estava bem avançado, bem andado já, né? E eu falei, só que eu preciso que você. Aí ela falou assim: eu aceito, eu tenho até meu capítulo já escrito. Eu falei, ah, já, eu preciso que você me entregue uma semana. Aí ela ficou meio assustada, mas não voltou. É, e assim. Eu estava envolvida corrigindo os outros. E aí É, passou acho que um dia ou dois, aí ela voltou e falou, ah, eu escrevi aqui, vou te mandar para você ver. Aí ela mandou, depois eu tive que ficar pedindo foto, né? E tive que ficar revendo, ah, tira isso, coloca aquilo. E cada vez que eu li, eu chorava, né? Teve um que eu chorei umas 3 vezes, que eu lia de novo, relia. Falei, para esse negócio de ficar corrigindo, toda hora tem que chorar, corrigindo esse capítulo. ó, eu vou falar que assim, eu já organizei 7 livros. E os 2 primeiros eu fiz a mesma coisa que você. Depois aí que a gente vai aprendendo, né? É no percurso que se corrige a rota. É, No terceiro livro eu já comecei falando assim, não, peraí. Cara, fica demais, né? Porque todo mundo entrega no dia, no último dia, e daí você se uhum, compromete com a data de lançamento do livro, mesmo que seja um mês de diferença aí, que seja 30 dias entre todo mundo entregar e lançar, é 30 dias que tu tem que, como é que é, pelejar para poder revisar esse livro, no caso, né? Então, o que eu fiz? Peraí, acho que vamos fazer uma coisa chamada revisão em pares. Nem sabia o que era tal da revisão em pares, mas é aquela coisa que a gente sempre disse. No 4% é problema meu, 96% Deus já. Não dizem por aí que está tudo disponível para a gente? já Então eu é. entendi que, cara, Deus, eu entrei nesse projeto aqui, os meus 4% eu fiz, agora me dá os 96% aí, o que eu tenho que fazer? Me ajuda aí. Aí ele diz, aí nas conversas que a gente tive, vem assim, não, bota o pessoal organizar, bota o pessoal revisar, faz revisão em pares, e olha só o que é legal da revisão em pares. Que se eu coloco a Licelma corrigir o capítulo da Aline e a Aline o capítulo da Licelma, eu forço uma coisa muito boa, chamada network intencional. Porque tu vai com a intenção de ajudar a pessoa e a outra pessoa vem com a intenção de te ajudar. E daí ali forma o quê? Cruza uma possibilidade de uma futura parceria, de repente um futuro negócio, uma futura Top. sociedade. Por que que não? Entendeu? Mas, justamente por quê? Porque eu via que nos grupos as pessoas escreviam seus capítulos, jogavam para lá, o Jefferson corrige. Entendeu? Uhum. E nessa revisão de pares, eu nem sei como é que é revisão. Olha, faz o seguinte, pega o livro e leia com um olhar crítico. O que é olhar crítico? Tu tens que ler a história dessa pessoa e entender. Porque o erro ortográfico, isso aí, as ferramentas aí hoje te ajudam muito bem, obrigado. Entendeu? Mas tu tens que olhar e ver se a pessoa não está sendo muito prolixa. O que é uma pessoa prolixa? Quando começa a falar e não fala nada. O famoso encheção de linguiça. Para de encher linguiça e corta. Corta que não precisa, que não faz necessidade. Né? E muitas pessoas hoje se conversam, começaram a trocar ideias, já estão querendo, por exemplo, criaram conexões, hoje trocam experiências, por quê? Por conta do livro que escreveram juntas. Então gerou um networking ali, entendeu? Bem legal, E, bem legal. e olha só de onde é que eu peguei isso aí. Um dia, numa bela live, que eu já faço live desde dia 11 de maio, no Momento Literário, daí me veio um download de uma palavra, de uma mensagem que eu tinha lido, que era mais ou menos assim. Eu tinha um anjo que foi conversar com Deus e ele falou assim:
Mas por que o Senhor deu essa capacidade para nós, anjos, de ir e vir, buscar, de ajudar as pessoas, de estar aí te ajudando com os problemas dos seres humanos? Por que o Senhor não deu asas para os seres humanos vir até você? E ao invés de a gente estar indo e voltando, indo e voltando. Daí Deus respondeu para ele assim, porque para vocês, vocês têm discernimento de ir e voltar. Você imagina quantos seres humanos não viriam até mim e não jamais queriam voltar para a Terra. Começa por aí. Eu ia ver uma, eu. Que aí não quer voltar mais. Então, o ser humano não tem esse de ser humano. O segundo ponto é o seguinte: seres humanos são anjos de uma asa só. E por que eu dei uma asa para o ser humano? Para que ele entenda Tá com que mais sozinho. Onde houver dois ou mais. Para que ele entenda que sozinho ele pode até chegar, mas vai ser mais doído, mais doloroso, mais demorado, mais tudo. Agora, se ele entender que se ele conectar com pessoas, duas pessoas são anjos duas pessoas são anjos de duas asas, digamos assim, ele chega a um lugar que ele jamais imaginaram. Imagina 4, 6, 8, 12, tudo juntado um do lado do outro, onde ninguém é mais do que ninguém, onde todo mundo é igual, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo segura na corda. O poder que isso pode acontecer, onde você pode chegar. Então, o ser humano tem que parar de entender que ele tem que agir com a força do próprio braço. Ele tem que entender que ele tem que se conectar com pessoas, com ambientes, com frequências. Aí sim ele vai conseguir alcançar lugares que jamais ele imaginou. E através dessa história eu falei, caraca, tá aqui, vamos colocar esses malucos revisar também. Porque daí sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que revisar o capítulo do Jefferson e a Alicelma A Alicelma vai revisar do Jefferson, o Jefferson da Alicelma, ele vai se preocupar em escrever, ele não vai jogar com qualquer coisa lá e deixa que o organizador se resolve. Então, aumentou o nível de preocupação, mas também aumentou o nível de conexão, sabe? As pessoas se conectaram realmente, assim, né? O que é legal, no caso, né? Saiu do network de interesse para intencional. As pessoas se conectaram intencionalmente. Entendeu? Não, legal. E Então, aí assim, a gente tem uma crença com relação à intenção, né? Quando a gente era pequeno, nossos uhum, pais falavam assim pra gente, você não pode ter, a palavra intenção remete a gente a algo ruim, uhum. né? Você está mal intencionado. Quem aqui nunca ouviu isso, né? Então a gente As ficou com segundas essa crença intenções. que intenção é ruim. E eu conversando com meu irmão outro dia, a gente falou assim, a gente precisa fazer uma live para falar disso. Porque Uhum. até Jesus foi intencional. Eu falei, Ficou sem voz. Não, não, não. Agora voltou. aí Jesus, por exemplo, Jesus ele veio na Terra totalmente intencionado. Qual era a intenção dele? Salvar a gente. Então ele veio para morrer, ele veio com tudo cronometrado. Eu vim, vou fazer isso, vou viver tanto tempo, vou executar isso tudo, vou fazer discípulo e no final vou morrer. Tchau, e está todo mundo. Quem quiser, quem crê, está salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, ele também foi altamente intencional. Então, existe intenção boa e é ruim. Só que só ensinar para a gente é ruim. Sim, Né? as Então, segundas a intenções. intenção boa é ótima, gente. Vamos nos conectar aí com intenções boas. Que é a famosa ambiência, né? Porque a gente pode até estar numa frequência boa, mas pode estar numa ambiência ruim. Sim. Eu posso estar cheio de boas intenções no meio de um monte de lobos. Onde você vai contar as ideias e eles vão dizer, não, não precisa disso, não precisa daquilo, pá, 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 pá. E eles vão apagando a tua chama. Então é muito Exatamente. importante que a intenção, que é a tua frequência, esteja ligada à tua ambiência, com pessoas que realmente interessam, grupos de pessoas que vão te ajudar a fazer, acontecer. Então, pega aí, ambiência com pessoas foguetes e deixa as pessoas âncoras para fora. Pessoas foguetes são aquelas que vão te empurrar, vão te levar e vão te carregar no colo se precisar carregar.
as âncoras que elas vão dizer para ti, não, não faz isso, porque dá muito trabalho. Quanto que eu escutei nos últimos anos, em meia pandemia, pensando assim, eu não vou fazer isso porque dá muito trabalho. Eu não vou fazer isso porque, putz, se eu fizer, eu vou ter que ajudar o outro, sabe? E a gente viveu aí um momento que a gente sentiu, por mais que a gente diga que não, todo mundo sentiu a falta do abraço, a falta de conversar com pessoas, a tecnologia é boa. A gente está conversando hoje, eu de Blumenau, você de como é que é uma cidade? Eu esqueci, Cariacica, Espírito Santo. Cariacica do Espírito Santo. Então, a tecnologia permite isso aqui. Só que a conversa no tete a tete, o abraço fraterno, o ajudar, o dar a mão, isso não tem dinheiro que pague, sabe? É importante se conectar com pessoas, mas também viver o mundo real, sair um pouquinho da tela, né? Dessa telinha do mundo digital. É importante para você escalar, isso aqui escala. Enquanto que quando você está no pessoal, ele escalona. Qual a diferença de escalar e escalonar? Escalar é isso aqui assim, ó. Hoje nós estamos aqui e essa live vai ficar gravada para que daqui semanas. Eu recebo comentários de lives lá de maio, de pessoas que vêm me procurar lá de maio. Poxa, isso que tu falou aqui nessa live fez sentido, eu consegui enxergar. Isso é escalar, porque grava e fica aqui para a posteridade. O escalonar, o que é? É uma conversa eu e você no offline e fica entre eu e você. Se você levar para frente, beleza. Se você não levar, não vai fazer sentido. E Jesus, quando você falou de discípulos, quis justamente isso. Quando ele chegou para os discípulos disse assim: eu não quero que vocês me idolatrem e não quero que vocês me sigam. Eu quero que vocês peguem as mensagens que eu tenho e vão para onde? Irem ao mundo e pregar. Tem resultado. Tenha resultados. Eu não quero que tu fique colado em mim, Eliseu. Eu não quero, Jefferson, que você fique colado nele, Eliseu, a vida inteira. Você tem que começar a ter os teus resultados. Você precisa criar os teus grupos. Você precisa transformar pessoas. Exato. Eu tenho um número X de pessoas que eu consigo transmitir essa mensagem. Se eu me conecto com a Elisselma, que tem mais um número X, é Y, é X mais Y. Daí pega a NET aqui, que tem mais uma X, mais Y, mais E, e quando a gente vê, está conectando com milhares e centenas de pessoas. E foi isso que Jesus fez com os apóstolos, com os discípulos dele. Pega a mensagem e vai. Seja feliz, seja mensageiro da tua palavra e não é à toa que a gente tem hoje o livro mais lido do mundo, que é a nossa Bíblia Sagrada, que foi escrita por quem? Por pessoas que fizeram e aconteceram, foram para o mundo e pregaram e fizeram o que tinha que ser feito. Entendeu? Imagina. Em tudo na nossa vida, né? A gente só conquista na ação. Eu já falei isso em outras lives, né? A respeito do pedir, buscar e bater. Certa vez, eu conversando com Deus sobre esse texto, que é Mateus 7,7, eu questionei, né? Eu falei, já li esse texto, já ouvi pregadores tantas vezes falando desse texto. E ele falou assim, mas tem um segredo nesse texto que as pessoas não fazem, por isso que elas não alcançam o que elas pedem. Então, pedir, buscar e bater é um processo. São 3 passos. Então, você pede quando você ora, e me busca e fala comigo. Você busca quando você se coloca em movimento, você sai de onde você está para fazer algo. É uma ação. E bate quando você insiste, persiste naquilo que você quer. Até quando? Até que você alcance o que você quer. Não é até cansar, não é até desistir, é até alcançar. Então, ele falou assim, muitos só pedem, outros só batem, outros só insistem, outros pedem e insistem, principalmente pedir e insistir, né? Mas poucos seguem exatamente esse processo que eu coloquei, que foi pedir, buscar e bater. É uma escada.
Não salta o degrau. Teste, Verdade. faz e depois só persiste. E aí o negócio dá certo. Pode observar. E aí eu comecei a observar. Ele falou, tudo que não passa por esse processo não dá resultado. Nossa, Você não alcança o que você quer. muito bom Então, isso aí. tudo no Mateus nosso... 7,7. Mateus 7,7. 7. Que aí ele responde depois, né? Porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abrirá. Então, é para tudo na sua vida, tudo você pode aplicar isso. Você quer casar? Você pode aplicar. Você quer escrever um livro? Pode aplicar. É na vida profissional? Pode aplicar. Na vida pessoal? Tudo, se você seguir isso à risca, não tem como dar errado. Não tem como. E você falando de tudo isso daí, agora do Mateus 7,7, que é um código muito bom, muito importante, isso aí tem que até estar no teu espelho, no lugar onde tu olha todo dia, que tu vai escovar os dentes, que tu vai se pentear, que ó, no momento onde tu se beleza, que você está motivado para sair, para trabalhar, essas coisas assim, lê esse trecho aí, por quê? Porque você mentaliza, e se você verbaliza, você mostra para o teu cérebro quem manda no seu corpo é você e não ele que fica mandando. O cérebro ele é treinado para ter preguiça, tá bom, pessoal? Então, eu já aprendi isso aí. O dia que eu não levanto da cama, eu perdi pro meu cérebro. O dia que eu deixar de fazer alguma coisa, é 1-0 pro meu cérebro. Mas assim, e aí é que tá uma coisa, quando é que você começa a ganhar do teu cérebro? Quando você pega pessoas como eu e como a Eliselma e como tantas outras pessoas aqui, que assim, vou organizar esse livro. Deu a tarefa lá da mentoria, vamos escrever um livro. Aí as pessoas entraram em desespero, o que a Eliselma fez? Não, então eu vou ajudar vocês a organizar esse livro. Ela só deu a tarefa. Ela pediu para escrever, certo? Mas para que esse livro acontecesse, ela foi lá e buscou pessoas, buscou histórias, buscou ajudar, buscou um monte de coisa para bater o livro que é o final. Só que a pergunta buscou o Jefferson. Eu mas não a pergunta parei, eu desacelerei, eu não parei, eu desacelerei. Aí a pergunta que não quer calar. Quando você deu essa tarefa, você sabia como ia escrever, organizar esse livro? Claro Você que não. sabia como é que ia terminar esse livro? Eu aprendi no processo, eu só sabia que ele tinha uma data para ser lançado. Porque no mesmo momento que veio a voz e falou, a tarefa de hoje é fazer um livro, também veio a voz falando a data. E no dia do pré-lançamento, dia 29 de outubro, foi o pré-lançamento, mas o livro já estava lançado. Sim. A gente não tinha ele físico, né? Ele não tinha chegado físico ainda, mas já estava lançado. No dia que foi a data, eu nem sabia, era o dia do livro. Eu não sabia que 29 de outubro era o dia do livro. E a gente fez o pré-lançamento na biblioteca pública aqui, do município. Foi muito legal. E daí, se você não tivesse buscado pessoas, se não tivesse corrido atrás, dia 29 de outubro seria mais um dia como qualquer outro dia qualquer, entendeu? Hoje em dia, se eu parar para pensar, eu falo assim, que loucura é essa que eu fiz? E deu certo essa coisa doida aí que eu fiz. Foi 15 escritores, né? Eles Foram 15. E engraçado que a Angelina entrou aqui, não sei se ela ainda está. Ela é da Espanha, né? Ela mandava, aí ela falava assim, Licelma, meu computador ele não corrige, olha só, eu vou te mandar em espanhol. Eu falei, manda esse negócio do jeito que tiver. A outra falava assim, a Rosana falava assim, Licelma, mas eu não sei o que é e-mail. O que é e-mail? Como é que faz e-mail? Eu falei, esquece o e-mail então. Tem uma teclinha aí no WhatsApp, que você clica nela, o que você fala aparece escrito. Então, você vai contar a sua história bem aí nesse negócio. Depois você manda para mim do jeito que ficar. Aí a Rosana fala. Aí eu devolvia para ela, ó, Rosana, ficou assim, olha aí. Não, acrescenta isso, tira isso. Tá, então manda de volta. E foi assim que o negócio foi fluindo. Né? Então, se a pessoa fala, eu não sei escrever, falar você sabe. Falar você sabe. Né? Eu ensinei isso pro meu pai, já comecei a escrever o livro dele. Eu ensinei pro meu pai essa função dessa tecla, né? Falei, o senhor vai apertar aqui, o senhor vai contar a sua história e nós vamos escrever seu livro. Que legal. Muito bacana isso aí.
Mas é justamente por quê? Porque tem uma frase muito forte que eu aprendi, né? Porque eu aprendi depois que eu desbloqueei algumas crenças emocionais que eu tinha, né? Bloqueios de crenças emocionais que eu tinha. De que tudo que você se propõe a fazer, você tem que fazer sem procrastinar. Se você levanta todos os dias e toma café, por que você não levanta todos os dias e escreve? Por que você não levanta todos os dias e ajuda alguém? Por que você não levanta todos os dias e abre uma live? Porque é mais confortável não fazer do que fazer, sabe? Exatamente. Assim, ó, eu devo estar... 2022, para mim, eu só tenho que agradecer 2022, porque eu devo ter passado 100 lives que eu fiz, de que eu participei, que eu organizei. Toda quarta-feira eu estou aqui. Se tem uma, se tem 6, se tem 10, se tem 15, se tem 30, se tem 40 pessoas, se tem 100, eu estou toda quarta-feira aqui. E como é que eu digo assim, e é legal estar aqui algumas quartas, às vezes você diz assim, caraca, aonde eu fui me meter? Às vezes eu deixo de estar, por exemplo, na quarta-feira. Hoje não teve, mas 5h30 da tarde é o horário que a gente leva as crianças pro clube. Então a Gisele leva na quarta, eu levo na segunda. E eu ainda te falei assim pra Gisele, caramba, amanhã eu vou aproveitar que vai todo mundo pro clube, porque amanhã é o último dia do clube da natação do João e do balé da Amanda, e vão pro clube. Porque a gente aproveita, faz alguma coisa em família. Daí eu assim, 30 segundos depois, não vai dar, porque eu tenho live. Mas por quê? Porque você está debaixo do teu propósito. Porque você está querendo transformar vidas. Porque tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Sim. E muitas pessoas não vão ouvir no ao vivo. Tem pessoas que vêm e falam assim, não, eu não consegui assistir a tua live no ao vivo, mas eu assisti depois, quando eu cheguei mais tarde em casa, à noite, porque a gente também tem que ser adaptável, flexível aos horários, né? As lives acontecem ou 7h30 da manhã, ou 1h30 da tarde, ou às 5h30 da tarde. Então, são esses 3 horários que tem desde o dia 11 de maio que eu faço. E só para fechar, assim, eu não quero estender muito mais, depois eu quero que tu dê as tuas considerações finais, porque acho que de organização de livro ficou muito claro que você precisa. Mateus 7,7 explicou tudo o que precisa fazer na questão de organização de livro aqui, que é você buscar pessoas para organizar, monta um grupo de WhatsApp. Eu preciso fazer com que as pessoas escrevam suas histórias, então o que as pessoas podem escrever? Contando as suas histórias, seus desafios, o que superou. Processo de revisão, não sabe? Busca aí o Eliselma que a gente vai dar as dicas que precisar aí. Eu tenho meu canal no YouTube que eu lancei agora no final de outubro, de novembro. Escreva seu livro e transforme vidas. Para quem quiser acompanhar lá, eu tô dando, toda semana estou passando link, dicas de como escrever o livro, tá? Como você vai escrever seu livro. Então vai lá no link da minha bio, depois dessa live aqui, clica lá em eusouNPE.com.br/Jeff. O primeiro link, o primeiro e o segundo link está lá. Canal, escreva seu livro e transforme vidas. Entra lá, assiste, já tem 6 vídeos que foram lançados, 6 ou 7 vídeos. E eu vou fazer todas as semanas dicas para poder ajudar você a escrever. Então entra lá, se inscreve, manda para mais pessoas que precisam disso aí. Mas revisou, organizou, não sabe como publicar, não sabe como criar capa. Gente, eu aprendi a criar capa com essa mulher aí, ó. Eu disse para ela assim, eu escrevi o meu livro em 21 dias, achando que eu tava, né? Aí a mulher me disse assim, Jefferson, olha só, eu fiz essa capa, sabe como é que eu fiz essa capa desse livro? Eu tenho um vídeo que eu vou te passar, que tu cria dentro do Canva a capa do livro. Aqui, ó, eu fiz a capa do livro. Eu disse, meu Deus, que... Eu olhei para ela e eu sou de tecnologia, né? Disse, meu Deus, se a mulher fez a capa do livro, eu vou fazer também. Pronto. Assisti o vídeo e fiz. Acionei, Eu não sabia nem como... o Eu não sabia nem como escrever essa capa aqui, ó. Eu só sabia fazer a parte da frente da capa, a orelha, lombada, a quarta capa. Gente, é só buscar conhecimento, sabe? Não tem por que não fazer. Se eu conseguir, se a Eliselma conseguiu, você consegue também. Se você não souber como, você já conhece pessoas que vão te ajudar. Eu, Eliselma, estamos aqui para ajudar. Entendeu? Engraçado A que você publicação... está falando aí que você não sabia, mas eu também não sabia.
Eu fiquei sentada 12 horas. Quando eu li negócio de lombado, eu falei, lombado, lombado pra... É, cortou de novo ele, a lição. Tá. Fala. Voltou? Fala de novo. Voltou, voltou. Agora pode falar. Parou em lombada, Eu se puder repetir. usei a capa, uma foto que eu já tinha para fazer a capa desse livro. Aí eu aprendi que isso aqui é lombada, eu aprendi que isso aqui é orelha. Não, eu não sabia de nada disso, E né? a Mas eu parte. fiquei E a 12 parte. horas, eu fiquei 12 E a, horas e eu falei para o meu cérebro que quem manda não é você. Ele falava assim, levanta, tá doendo, vai cuidar do cachorro, vai lá olhar seus filhos. Não, enquanto você não terminar isso aqui, você não sabe que não. E eu é isso aí. fiquei 12 horas. E o que é legal, quando eu terminei, eu publiquei no mesmo dia, era 11 e pouco da noite, e comprei 2 livros. Aí cheguei lá Olha, na sala, na cozinha, e falei assim, filha, já lancei meu livro e já vendi já 2. comprei. Aí ela falou, mãe, nossa, você já vendeu 2 livros? Aí eu não aguentei, comecei a rir. Aí ela falou assim, mãe, não acredito que você comprou 2 livros. Eu falei, ué, mas se eu sou a autora do livro, se eu não me valorizo, não dou crédito para minha obra, quem vai? Se eu não acreditar em mim, quem que vai acreditar, gente? É isso aí. Ó, o Falei, o Roberto livro é tá meu, falando é aqui. seu. É, ó, e já deu de presente, ó. O Roberto tá falando que quer tanto escrever um livro, Roberta. A Tem 2 Roberta pessoas aqui é que minha estão com prima, você. ela mora no Rio de Janeiro. Então, olha só, pega essa mulher aí que. Como é que é o nome do seu irmão que vai escrever o livro? O teu pai vai escrever o livro e teu irmão também Meu tá para pai, escrever o o livro. Wallace. O Wallace. Uau. Que idade tem seu pai? Só para nós deixar mais. 7,9. Ó, quase 80. Vai comemorar os 80 anos com o livro, então. Então, eu quero esforçar ele para que ele consiga, que ele é muito procrastinador, né? 79 anos é bem Sim, complicado. sim. Aí, para ele escrever, eu tenho que trazer ele aqui em casa. Aí eu sento com ele aqui no meu consultório, fala aí, pai. Aí eu ligo o botãozinho aqui, vai falando aí ele vai gravando. Sim. Mas ele faz 80 quando, sabe? Hã? Quando é que ele faz 80 anos? Em que mês? Em julho. Ah, em julho. Julho. Ah, No vai mês, ter. olha que engraçado. No mês que a NET falou que vai lançar o livro dela, se eu não me engano, a NET falou que em julho ela vai lançar o livro solo dela. É, acho que sim. Tá gravado em live isso. Se ela tiver aqui ainda. Eu A acho que, Roberta acho que falou que foi não é minha mês. prima. Acho que eu confundi a Roberta, então, com a minha prima Roberta. Então é outra Roberta. Roberta Gomes 68, 69, é isso? 089. 089. Não tem Roberta, problema, Roberta. Pode procurar eu ou o Jefferson que a gente ajuda. ó, Roberta, em janeiro eu comecei a live falando que em janeiro nós vamos fazer um. Eu já organizei 7 livros, tá? Aqui, ó, Vivendo Meu Propósito. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Vivendo Meu Propósito, Além das Conexões. O que a vida quer da gente são livros que eu tenho aqui. Eu escrevo tanto livro que eu não dou nem conta de comprar os livros, na verdade, né? Eu tenho 10 livros já. E se eu comprar todos os livros, né, eu tô num processo de tipo assim, agora eu tenho que comprar meus livros para mostrar pro pessoal, porque eu só falo que eu escrevo livro e não tenho livro, no caso, né? Ó, mas te mandei uma mensagem nesses dias, ganhei o seu livro do Projeto Mulher. Ah, Ó, foi. então vai aí. É Mas se uma você palestra quiser, que eu estava, eu acho, é isso aí. no projeto. É isso aí. Então, ou vai com a Eliselma ou vem comigo em janeiro, nós vamos fazer o próximo livro, tá? Aí, Esse né? livro a gente lançou Aí a faz Nete falando aí, Jefferson. julho. A Nete falando, ó, que ela vai lançar junto com meu pai, ó. Então, Ó, já tem mais um motivo para eles lançar esse livro, tá? Então, já, assim, conversa com o Roberto, conversa com a Eliselma, conversa comigo, conecta com a gente e vamos fazer esse teu livro acontecer, tá? Não faz sentido você não escrever teu livro, tá? E assim, a gente vai instigando as pessoas para escrever livro. Não tem. Entrou no barco com a gente, só sai do barco se você se jogar dele. Ou segurou na nossa corda, só sai se você largar a corda, porque não tem mais como não fazer. Mas eu estava falando ali sobre a organização do livro, né? A gente falou de revisão, falou da publicação.
tem hoje editores online que você pode publicar, você não tem custo nenhum, só vai ter o custo de adquirir o curso, o livro, como a própria Elisema falou aqui, eu publiquei e já vendi 2 livros, então ela publicou e já comprou 2 livros lá na hora, depois de publicados. Tá, e isso no meu canal do YouTube eu vou estar fazendo, tá bom? Vai lá no link depois e busca isso aí. Vai lá no link, entra no grupo de WhatsApp, que em janeiro nós vamos lançar uma nova turma também, um novo livro, aliás. E depois é só fazer o grande dia, que é organizar o lançamento. Se você tiver com mais pessoas, puder organizar com pessoas do teu convívio, da tua cidade, fica mais legal, porque você faz um lançamento no local, escolhe aí uma biblioteca, que é muito bacana, né? Eu não sei, mas acho que a Elisema conseguiu todo o espaço lá, não precisou alugar nada, né, Elisema? Você conseguiu o incentivo para poder usar o espaço para lançamento, então não é difícil, pessoal. É só realmente fazer acontecer. Jefferson, eu acredito que bibliotecas públicas, elas até promovem isso, porque é bom para a biblioteca, né? Para chamar pessoas para lá. Sim. Se você for na biblioteca pública, se for na Secretaria de Educação do teu município, você às vezes até consegue patrocínio, entendeu? Não... Falando do projeto, né? Tem que ir escrevendo página por página, depois entrega para alguém editar. O mais importante que a Elisema falou aqui é a famosa data de entrega. Tem que colocar uma data de entrega. Se tu não colocar a data de entrega, sabe o que acontece? O teu cérebro vai dizer assim, mas hoje é domingo, hoje eu não vou escrever. Mas é só julho que eu vou ter esse livro para escrever? Julho tá Tem muito tempo, né? Gente, faz 1 ano que eu tava com essa mulher, que eu dei um abraço nessa mulher lá em Porto Feliz e parece que foi ontem, sabe? E a gente já fez tantas coisas juntos, sabe? Então não faz sentido. Só coloca a data, sabe por que você coloca a data? Quando você coloca a data, você não tem mais para onde fugir. Você vai dormir todo dia e vai dizer assim, caramba, dia 22 de julho vai chegar. Caramba, dia 22 de julho tá aí. No começo você até, o cérebro diz, não, fica tranquilo. Tu começa a escrever lá em maio, daí tu tem 2 meses. O meu primeiro livro eu fiz isso e não deu certo, tá? Então, conversa com a gente, tá, Roberta? Vem, conversa. Se você quiser, eu estou disponível para a gente fazer uma call via WhatsApp, via Meet, o que você quiser aí, a gente pode conversar e eu te passo todas as dicas se você quiser. Se realmente você quer escrever o seu livro, só tem um compromisso que eu assumo com você. Você precisa segurar a corda e ir até o final. O resto a gente dá um jeito. Não é dinheiro... Montanhas Azuis, ele falou que ele precisa terminar o dele também. Então ele já começou. Para quem já começou, está mais fácil ainda, né? O caminho está meio caminho andado. A Luzia escreveu, uma das escritoras do Vivendo Meu Propósito. Só colocar a data para fazer. Gente, então eu estava só falando desse processo aí, é simples e não é. Na realidade, se queima em teu coração, se você acha que precisa organizar o livro, você recebeu a voz que nem a Elisema recebeu, que escutou e disse que era uma tarefa da mentoria e já tinha a data, é só fazer. Quando você faz, naturalmente você vai se conectando. E assim, Elisema foi muito, muito clara que nos momentos que ela não sabia como fazer, ela buscou pessoas. Sabe? Ela foi... chamou o irmão dela numa viagem, no feriado, que ela foi na casa do irmão dela. Foi no teu irmão é de Rio de Janeiro, né, Elisema? Macaé do Rio. Já pegou, buscou ali o capítulo dele, já colocou ele, já movimentou. Liderar e organizar ali para isso aí. Às vezes tu tem que pegar e botar as pessoas no colo, se elas fazem questão de escrever e mandar bala. Mas o código que eu dou aqui, para não ficar tão pesado, se une a pessoas que estão debaixo do mesmo propósito que o seu. E assim, precisar fazer uma live, uma reunião, no meio da organização do livro, me chama a Elisema, porque agora a Elisema também já sabe como fazer. A Elisema não contou, né? A gente definiu o nome do capítulo do livro na reunião que a gente tá, que ela me chamou para ajudar, no caso aí, tirar a dúvida das pessoas. Né? Mas assim... A gente fez uma reunião, tá? A gente fez só uma. E o Jefferson participou, tirou todas as dúvidas, né? Se dispôs com muita... Foi muito
muito disposto ali a ajudar a gente, tirou todas as dúvidas, todo mundo perguntou, tinha muitas dúvidas que eu não saberia responder. Ele foi muito solícito, respondeu todo, tirou a dúvida de todo mundo, se colocou à disposição, né? E depois a gente fez o grupo no WhatsApp, foi só conversando pelo WhatsApp mesmo, não teve mais reunião, não. Né? E depois foi fluindo, eu colocava as informações ali, e ainda tinha mais, né? Tem aquele que você põe lá no grupo, você bota a informação, ele não vê, você tem que ir no privado falar com ele. Poxa, eu coloquei um negócio lá, você não viu, tá vencendo o prazo e tal. Ainda tem esses também. Mas ó, vou te dar mais uma dica para te aprender. Todos os escritores que entram, tu grava no teu contato do celular e depois tu só chama o arroba. Arroba fulano, arroba. Quando tu manda mensagem, tu bota o arroba para todo mundo. Porque eu não sei quem ensinou aí que grupos de WhatsApp tem que ser silenciado para não te atrapalhar no foco e coisa. Daí o que tu faz para resolver o problema no grupo silenciado? Porque geralmente as pessoas que não leem mensagem no grupo, a desculpa é porque tem muita mensagem ou porque eles silenciam o grupo. Quando tu coloca o arroba da pessoa, ela recebe como se ela estivesse recebendo uma mensagem para ela. Isso, ela recebe lá no grupo e ela vai não tem desculpa. Então as duas dicas aqui é revisão em pares, para tirar a carga da revisão. Vou até anotar. Óbvio que está anotado. Quando você organiza, o que eu faço, né? A parte da diagramação, quando eu faço a diagramação, boto no coisa, eu faço a revisão, faço uma revisão. Mas é aquela, eu brinco com as pessoas, né? Revisão a galope, porque as pessoas acham que assim, você leu o meu livro, o meu capítulo, o que tu achou? Eu disse, olha, eu só leio quando eu pego no físico. Na revisão eu faço revisão a galope. Sabe como é que é a revisão a galope? É a revisão, a leitura dinâmica. Eu bato onde eu vejo que tem um erro cinemântico, porque assim, não dá para ficar revisando palavra por palavra. Você lê o geralzão e manda para revisão. Eu fiz foi tudo. E toda vez que eu revisava, eu chorava de novo. Mas você vai aprender. Mas aí, ó, aprendizado, aprendi muito. Aprende. Mas a revisão a galope. Eu pensei, nem com o meu livro eu chorei tanto. O meu livro solo eu não chorei tanto. Mas uma revisão a galope é justamente para te não perder o tempo. Não é perder o tempo, é para não se emocionar com essas discussões. Gastar energia. Não investir energia na hora errada, porque daí você vai ler quando o livro está pronto na casa. Isso aí. Mas, Elisselma, quero te agradecer demais por estar aqui. Eu sei que a gente tem muito para conversar. Eu acredito que em 2023 a gente pode fazer mais lives para falar de outros, não só de livros, mas falar de outras coisas que a gente tem. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está acompanhando e os guerreiros que estão mais de uma hora com a gente aqui, para a gente finalizar essa live e encerrar esse ano aí, em comemoração a um ano do nosso aniversário, que a gente se viu pessoalmente, se abraçou pessoalmente, a gente fechou a live. Eu nem tinha me ligado disso. Verdade. Quando eu fui te convidar, eu não tinha nem me tocado dessa data, sabe? Também não. Mas agora que você falou que eu me atentei para isso. Uhum. Então, a minha mensagem final é o Mateus 7,7. Né? Se você até hoje não sabia o poder que tem esse código, né, deixado por Jesus para nós, pratique ele. Não fica na teoria, não. Pratica ele. Né? Porque foi algo muito, muito despertador para a minha vida. Né? Então, não é só pedir, não é só buscar e não é só persistir. É o passo a passo. Faça os 3 e não desista. Porque aí você vai alcançar o que você quer. Seja livro, seja qualquer coisa na sua vida. Você vai alcançar com esse código. Fechou? Muito legal. A soma dos 3 processos você é igual ao resultado que você tanto espera. Exatamente. Então faça e aconteça. Net está agradecendo, eu agradeço a ela, que toda vez que eu estou numa live que ela vê, ela fica, ela participa, ela comenta. É isso aí. Eu fico muito grato quando a gente vê pessoas participando, porque realmente mostra que o nosso conteúdo, o que a gente está entregando, faz sentido, né, para essas pessoas. E se faz sentido para você,
Essa live eu vou deixar gravada, vou colocar a Eliselma como colaboradora dessa live para que você possa disseminar, passar para outras pessoas. Tem muitas coisas, muitos insights aqui que eu vou me dar às outras pessoas. Se a gente pegasse cada live dessa aqui, daria um livro, sendo bem sério para ti. Porque tem muita coisa boa aqui dentro. Então, eu quero agradecer, Eliselma, demais pela tua disponibilidade, pela parceria de 2022, que a gente consiga aumentar ainda mais a frequência e a ambiência em futuras parcerias em 2023. Agradecer pelo convite em cima da hora, porque na realidade eu estava naquela entre fazer a retrospectiva 2022 hoje, ou semana que vem, ou convidar alguém. Aí eu lembrei que em setembro a gente marcou de fazer a live e você tem que passar por um procedimento cirúrgico e não pode participar. Aí eu disse, não, agora talvez é a oportunidade de chamar essa mulher para a gente fechar o ano, né? Brindar o ano de 2022 e com tantos resultados positivos, com tantas pessoas transformadas, né? Verdade. Então eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, para a gente estar aí junto em vários projetos. Agradecer as pessoas que participaram aqui ativamente, que estiveram acompanhando a nossa live aqui. As pessoas que vão assistir essa live depois gravada. E dizer que na quarta-feira que vem, ainda não defini bem o horário, se eu vou fazer na parte da manhã ou na parte da tarde, mas na semana que vem eu quero fazer uma retrospectiva de tudo que foi o meu ano de 2022, o que eu aprendi com os livros, escrevendo livros, organizando livros, e falar um pouquinho de cada livro, de quantas pessoas que foram transformadas durante esse processo. Então, eu vou fazer uma retrospectiva no momento literário. A live vai ser top, hein? Muito aprendizado, hein? Resumo de aprendizado do ano. Resumo de aprendizado do ano. Os códigos do ano, na casa. Então, eu vou fazer isso daí porque realmente é assim, para fechar o ano de 2022, né? 28 de dezembro, fechando o ano de 2022 e só com um agradecimento. Não tem motivos para não agradecer, né? Amém. E para quem quiser, me siga lá. Fechando a live, vai lá no meu perfil. Eu sou o NPE, tem o link eusouNPE.com.br/Jeff. Entra no grupo de WhatsApp, Movimento Ativando Escritores. Entra no meu canal do YouTube lá, acompanha os vídeos que eu estou colocando lá semanalmente para poder dar dicas e escrever seu livro. Entra no perfil dessa mulher, Eliselma Oliveira Oficial, @Eliselma Oliveira Oficial. Vou deixar no comentário para você seguir essa mulher e seguimos o barco. Gratidão por tudo, tá bom, Eliselma? Gratidão a vocês, todos que participaram, Jefferson, pelo convite. E sempre que me convidar, eu tiver podendo, claro que eu nunca vou negar. E claro que nós vamos fazer muitas coisas juntas em 2023, não só livros. Eu quero que você me convide para uma live ano que vem. Vou te botar um desafio agora. Ah, é mesmo. Você também ficou de convidar, a gente até deu a ideia, né? O pessoal do livro, para fazer as lives com você. Eles querem te honrar. Querem? Então vamos embora. Sabe o que eu tenho que fazer? Comprar o livro Rompendo Fronteiras. Eu até quero conversar contigo no off sobre essa questão da impressão do livro, tá bom? Me chama depois, eu vou conversar contigo. E a gente pode sim fazer o livro, fazer as lives do livro, tá bom? Vamos combinar certinho. Pode convidar eles aí, que eles estão dispostos a te honrar. O pessoal gostou muito. Tá bom? Fechou. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço para todos. Tchau, tchau.